O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Todos nós, no mundo todo, independentemente do credo, da raça, de cor, de qualquer situação de vida, somos convidados a aceitar a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. E o Espírito Santo, o qual recebemos no nosso batismo, é quem nos motiva a viver a justiça e a paz de Deus. O texto da primeira leitura apresenta um pequeno trecho do discurso de Pedro na casa de Cornélio. O percurso da mensagem cristã prevê a expansão da pregação dos discípulos para a Samaria e a sua chegada até os confins da terra. Pedro, ensinado por Deus, conforme ele mesmo confessou alguns versículos antes do trecho escolhido para esta liturgia, afirma que Deus não faz distinção entre as pessoas. É um verdadeiro proclamar da universalidade da graça divina que para nós lembra duas verdades expressivas. Primeiramente, consola-nos com a certeza de que a misericórdia do Senhor também é para nós, está à nossa disposição. Em segundo lugar, nos leva a olhar sobre os muros construídos ao redor das nossas preferências e ver naqueles que estão do outro lado, criaturas a quem Deus também quer fazer conhecida a sua graça para socorrê-las e ampará-las. É muito bom saber que todos nós, no mundo todo, independentemente de credo, de raça, de cor, de qualquer situação de vida, somos convidados a aceitar a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. E o Espírito Santo, o qual recebemos no nosso batismo, é quem nos motiva a viver a justiça e a paz de Deus. Convencido de que Deus não faz distinção de pessoas, Pedro não negou a água do batismo àqueles aos quais o Espírito Santo se manifestou e que praticavam a justiça e temiam a Deus, realizando também neles coisas prodigiosas. O relato de São Lucas nos Atos dos Apóstolos põe em evidência o amor de Deus pelo homem, qualquer que seja ele, independentemente de origem, de raça, de cor, de língua ou em qualquer situação de vida. Assim sendo, vemos como o dom de Deus, o Espírito Santo, foi derramado sobre os pagãos que, cheios desse Espírito divino, louvavam ao Senhor e falavam em línguas estranhas. O Espírito Santo nos leva a dizer e a fazer coisas incompreensíveis aos olhos humanos. Pela ação do Espírito, nós também podemos comprovar a assistência e o olhar carinhoso que Deus tem conosco. O Pai deseja que todos os homens e mulheres do mundo sejam batizadas em nome do seu Filho Jesus, pois foi para isso que ele veio ao mundo. A salvação de Jesus não é como um prêmio de loteria que se destina somente a quem for sorteado. Nós também não podemos fazer acepção de pessoas, nem tampouco escolher aqueles ou aquelas com quem mais nos identificamos para serem premiadas com a salvação de Jesus. Não, pelo contrário, devemos nos alegrar e louvar a Deus quando percebemos que pessoas que nunca imaginávamos fazem parte do rebanho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, precisamos acolher todos que creem nele e aceitam a sua salvação.
O amor de Deus deve influenciar as pessoas a amarem-se mutuamente. Na segunda leitura, temos que aquele que não ama não conhece a Deus. Muitos acreditam que para conhecer a Deus, somente se necessita conhecer bem a Bíblia. Na verdade, Deus nos deu as Sagradas Escrituras para que possamos conhecê-lo, uma vez que ele revela a si próprio nelas. Porém, como está claro, isso não pode ser feito somente pelo conhecimento mental. Também é necessário o amor. Ainda que alguém tenha total conhecimento intelectual da Escritura, ele não conhecerá a Deus se este conhecimento não for acompanhado pelo amor. Já dizia o nosso povo: amor com amor se paga. Deus é amor e amou-nos primeiro. Amemo-nos uns aos outros. Esses são os pensamentos centrais deste texto. O amor é necessário porque Deus é amor, porque o amor vem de Deus. O nosso amor a Deus é sempre resposta ao seu amor por nós. Ninguém jamais viu a Deus e, no entanto, devemos amá-lo acima de todas as coisas. E como será esse amor se não demonstrarmos isso com os nossos irmãos, com os nossos afetos direcionados ao próximo, que são feitos à imagem e à semelhança de Deus, hein? Esta é a maneira de manifestarmos o nosso amor a Deus. Porque nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. E a lógica de João é que se Deus assim nos amou, devemos também amar-nos uns aos outros. O amor de Deus deve influenciar as pessoas a amarem-se mutuamente. Tanto amor foi demonstrado aos cristãos que eles não devem hesitar em mostrar o amor pelos outros. O Espírito de Deus, que é amor, vive no nosso interior, vive no interior de cada cristão. Como resultado, a vida dos cristãos deve ser caracterizada pelo amor às outras pessoas. Os cristãos amam porque indiretamente quem os ama está dentro deles. Deus pode ser visto indiretamente no fruto do amor que seu Espírito produz em nós. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. O verdadeiro amor é sempre como uma experiência de derrota que se transforma em vitória, uma experiência de entrega que se transforma em enriquecimento, uma experiência de sair de si que se transforma no mais profundo encontro consigo mesmo, uma experiência de morte que se transforma em vida. A ausência do amor é a ausência de Deus. No Evangelho de hoje, o próprio Jesus nos afirma que não fomos nós que o escolhemos, mas foi o Pai quem nos escolheu e entregou a Ele, que é a nossa razão de viver e de produzir frutos. Permanecei no meu amor. Permanecendo no amor de Jesus, nós produziremos os frutos que o Pai quer colher de nós para poder levar ao mundo a alegria que vem do coração do Pai. A alegria é um sinal do estado de felicidade e de paz. Uma prova disso é que vivemos no mundo procurando coisas e acontecimentos que nos tragam alegria. No entanto, sabemos que o amor de Deus é a única fonte perene de alegria e que só seremos felizes se permanecermos no seu amor. Todos os outros meios materiais que buscamos são ineficazes para nos conceder uma alegria duradoura. Por isso, Jesus nos alerta: eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Perdemos um precioso tempo da nossa vida buscando nos ópios do mundo uma alegria falsa e ilusória quando voltamos a nossa atenção somente para os prazeres que nos são oferecidos, como
O beber demais, o comer excessivo, as drogas, a sensualidade, o consumismo, as conversações vãs, os filmes que nos são maléficos, os programas de TV que desvirtuam a nossa alma, os shows de comediantes vulgares, as baladas das noites em claro e as músicas cuja mensagem nos tira de Deus. Podemos ter a absoluta certeza de que todas as vezes em que nos dedicamos a estas práticas, nós nos afastamos da verdadeira fonte de alegria, que é Deus, e assumimos a companhia de seu inimigo, o demônio. Ele aí então faz a festa nas nossas vidas e nós, depois de provarmos a efemeridade da euforia do mundo, cedemos à tristeza. Os prazeres do mundo nos tiram a liberdade interior e nos aprisionam às cadeias do inimigo. O amor de Deus, que é a fonte de alegria, é o motivador das nossas ações. Assim sendo, para que realmente sejamos felizes, precisamos buscar aquilo que verdadeiramente é capaz de preencher os vazios do nosso coração, os vazios do nosso interior, que possa dar sentido à nossa vida. E o que dá sentido às nossas vidas é o amor. E para que amemos uns aos outros, precisamos permanecer unidos ao Espírito Santo, que é o próprio amor entre o Pai e o Filho. Qual o valor do amor? Por que Jesus coloca o amor como o seu principal mandamento? A resposta é simples. Porque o amor é Deus. Se Deus é amor, o maior mandamento não pode ser outro senão o próprio amor. Quando se fala de cristianismo, fala-se do amor. Onde não existe o amor, lá não existe o cristianismo. Se alguém fala do cristianismo sem falar do amor, não temos um verdadeiro cristianismo. E não basta só falar, é preciso viver. O amor é a alma da Bíblia. O amor é a força da profecia. O amor é a vida dos sacramentos. O amor é o fundamento da ciência. O amor é o fruto da fé e da vida dos moribundos, dizia Santo Agostinho. A suprema felicidade da vida é a certeza de que somos capazes de amar e somos amados. Por isso, à medida em que a vida avança, o critério da maturidade real é a capacidade de amar. Quem ainda não é capaz de amar com suas várias expressões, como o respeito, a atenção, o agradecimento, perdão, paciência, solidariedade, sinceridade, justiça, fidelidade, misericórdia, ternura, sem discriminação de cor, de raça, de experiência acadêmica, de condição social, etc., essa pessoa ainda não cresceu do ponto de vista cristão. O amor de Deus em nós faz-nos solidários e responsáveis uns pelos outros. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Mas de que forma Jesus nos amou? No centro da passagem, no versículo 13, está a resposta. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Eis como devemos amar. Querer o bem do outro, mesmo que seja preciso fazer um sacrifício da própria vida se for necessário. Jesus pode pedir tanto porque foi isso mesmo que ele fez. Ele amou os seus discípulos, amou a cada um de nós e amou até o fim, até a morte de cruz. Só o amor justifica a cruz. A cruz é a manifestação do amor louco e apaixonado do Pai, do Filho e do Espírito Santo por nós. Somente a partir do amor é que podemos entender o significado da cruz. Basta tirar o amor da cruz e ela, a cruz, se torna uma condenação. O verdadeiro amor é sempre como uma experiência de derrota, mas que se transforma em vitória. Uma experiência de entrega que se transforma em enriquecimento. Uma experiência de sair de si que se transforma no mais profundo encontro consigo mesmo. Uma experiência de morte que se transforma em vida. O ponto final do amor
é a vitória sobre a morte. O ponto final do egoísmo é a morte. A ausência do amor é a ausência de Deus. Que possamos verdadeiramente viver o amor entre nós e amar a Deus com todas as forças do nosso coração, fazendo como Ele diz, guardando os seus mandamentos. E Cristo ressuscitou verdadeiramente, irmão. Ressuscitou verdadeiramente, irmã. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.